Já dá um glória a Deus aí, pentecostal aí do seu lado. Tem que ser assim não, tem que ser assim, ó. Glória a Deus. Entendeu? Eu sou carioca mesmo, eu posso falar. Não estou nem imitando o Cabo Daciolo, tá? Glória a Deus. Queridos, eu quero apresentar, antes de começar essa mensagem, antes de me apresentar, vou apresentar logo quem é mais importante desse negócio. Fernanda, aleluia. Fica de pé, meu amor. Vem cá, vem cá. Já olha pro povo ali. Fernanda, essa perfeição que Deus me deu. Eu digo que quando você olha para Fernanda, você tem certeza que eu sou um homem de oração, não é não? Você olha para ela e você fala assim, caramba, esse cara orou demais. Esse cara orou demais. Mesmo com essa camisa petista, você tá linda, maravilhosa. Senta lá, querido. Aleluia. Nem tudo é perfeito, não, brincadeira. Queridos, eu estou muito feliz de estar aqui. Muito animado. Ainda mais sabendo que eu sou o começo de algo que eu tenho certeza que Deus vai fazer muito mais profundo dentro desse final de semana. Eu tenho certeza que tanto amanhã com o André Fernandes e também domingo com o pastor Edilson, eu tenho certeza que Deus vai nos impactar durante esses 3 dias. Esse congresso não é alta tensão à toa, você vai sair daqui cheio de choque, todo elétrico, todo cheio de Deus. Aleluia. E eu estou muito animado porque também um tema desse alta tensão é Gênesis. E se tem um negócio que eu gosto, é do livro de Gênesis, cara. Eu confesso para vocês que é engraçado, porque na minha vida, eu não era muito chegado no livro de Gênesis, na verdade no Velho Testamento como um todo. Eu deixava ele meio de lado assim, porque, sei lá, parecia que Deus no Velho Testamento era muito cabuloso, era melhor não brincar com ele, então era melhor não conhecer, né? Aquele negócio de você ficar meio com o pé atrás, porque Deus era muito irado. Toda a visão que eu tinha de Deus, às vezes, era aquela visão, né, irada, aquela visão de um Deus meio irado. Então, por isso, eu meio que deixava de lado o Velho Testamento. O que acontece? Eu sempre gostei muito de história. Na verdade, eu fiz faculdade de marketing, mas eu passei para a área de história e eu queria fazer, mas eu fiquei com medo de fazer história, porque todo mundo que eu conhecia que fazia história acabava virando professor. E a última coisa que eu queria na vida era virar professor. Olha onde eu estou hoje, né? Você vê que Deus, ele sabe melhor da nossa vida que a gente. Mas eu sempre gostei. E por causa disso, então, eu comecei a estudar a palavra na área histórica, né? Comecei a estudar a historicidade da Bíblia. Comecei a estudar, principalmente ali, a questão de Jesus, das obras dele, história e tal, e papapá, mas mesmo assim, sempre deixando o Velho Testamento meio de lado. Aí vocês começam a falar aqui de Gênesis, né? E é tão interessante, por quê? Porque nesse caminhar, comecei a estudar teologia, comecei a fazer seminário. Eu tive uma professora chamada Silvia. Ela era historiadora. A mulher era cabulosa demais, inteligente demais. Era a professora nossa de panorama do Velho e do Novo Testamento. E essa mulher, na aula dela, ela mudou completamente a minha visão sobre Gênesis. E com isso, completamente a minha visão sobre o Antigo Testamento. Na verdade, essa mulher me fez ver que eu não conhecia nada sobre o Velho Testamento, muito menos Deus, Pai, como eu achava que eu conhecia. Por quê? Na minha expectativa era mais ou menos assim. Eu não gostava do Velho Testamento, porque eu achava que, sei lá, no Novo Testamento, Deus era um pouquinho mais amoroso. Era como se na segunda temporada, né, Deus botou mais personagens na história, deu uma oxigenada na série, né? A série ficou mais amorosa. Jesus chegou amoroso, né? Parecia de alguma maneira que no Novo Testamento Jesus chegou e Deus aceitou Jesus e ficou mais amoroso. E aí eu fui ver que na verdade não, é porque eu não conhecia Deus. E o tema dessa noite, já que Gênesis é muito grande, eu vou começar. Me deram um começo para começar, que maravilha. Vou começar no começo e eu vou falar sobre a criação. Cara, maravilhoso. Para você entender como isso mudou minha vida, essa aula,
eu escrevi um livro, ainda não lancei, estou no processo de lançar meu livro. E esse livro, os 3 primeiros capítulos, eu nem saio de Gênesis, para você entender. Os 3 primeiros capítulos do livro são todos sobre Gênesis. De tanto que isso aqui mudou minha vida. E é o que eu quero compartilhar, talvez, um pouquinho com vocês essa noite. Como hoje é feriado, eu sei que a gente pode fazer vigília aqui, não é isso? Falaram que meia-noite no máximo. Brincadeira. Abra sua Bíblia aí comigo em Gênesis. Capítulo 1. Quando você abre sua Bíblia aí. Gênesis é o livro antes da capa. Depois da capa, né? Depois da capa é Gênesis. Depois da capa, né? Depois da capa é Gênesis. Quando você abre sua Bíblia, deixa eu me apresentar. Quem não me conhece aqui, quem nunca me viu na vida? Nunca ouvi falar de Rafael Jesus na vida. Gente, pecador. Tem pecador aqui essa noite, querido. Você vai ter sua oportunidade, tá? Se converter no final. Eu sou pastor da Igreja Batista de Lagoinha, lá da sede, né? Lá de Belo Horizonte. Tenho 6 anos lá em BH, mas deu para perceber que eu sou carioca, né? Eu estou há 6 anos em Belo Horizonte, mas eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Tem gente que não conhece, né? Tem gente que conhece Niterói. Quem já ouviu falar em Niterói? E São Gonçalo, quem já ouviu falar? Ó, tem bastante gente. A única diferença, né, de São Gonçalo para Niterói é aonde você ouviu falar. Porque Niterói você ouviu falar onde? Do turismo, das praias, do disco voador lá, né, do Niemeyer, dos museus, do teatro. E São Gonçalo, você ouviu falar onde? No Datena, Brasil Urgente, não é isso? É quase a mesma coisa, tá ali um do lado do outro. Eu sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro, estou há 6 anos em Belo Horizonte e fui viver meu ministério integralmente lá, fazendo seminário. Comecei a dar aula nesse seminário, me formei, comecei a dar aula, depois fui ordenado pastor pelo pastor Márcio Valadão e acabei ainda casando, né, com uma menina que também não era de lá, né, de São Paulo, Piracicaba, São Paulo. A gente se conheceu lá. Um dos melhores lugares para conhecer o amor da sua vida é seminário, tá, gente? Fica a dica que vocês têm um aqui na igreja, tá bom? Às vezes, né, tá aí nessa seca aí toda aí, né? Deus, ele tá falando aqui essa noite, querido, entendeu? Inclusive, você já pode dar um glória a Deus olhando pro lado, vai que seu crush tá aí, né? Oh, glória a Deus, glória a Deus. Deus tá falando, já dá a dica, né? Já dá a dica já. Eita, Deus tá falando. Conheci a Fernanda lá no seminário, casamos. Namoramos, noivamos e casamos em 1 ano, né, Fernanda? Namoramos, noivamos e casamos. Primeira vez que eu vi os pais dela, não fui pedir namoro, eu fui pedir casamento. Já falei, ela, namoro e tal, não sei o que, ela saiu, eu já falei assim, não, dezembro eu vou pedir sua filha em casamento. Que isso, é verdade, é isso aí. Em 1 ano a gente casou, namorou, noivou, casou. Deus tem sido bom comigo. Abriu aí sua Bíblia em Gênesis? Então vamos lá, Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a terra era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e a trevas de noite. Passaram a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Vou começar aqui então, porque a criação, ela começa nesse lugar, né? Aqui Deus, ele começa a fazer todas as coisas, tudo ele começa a dar nome, ele começa a separar, ele começa a inclinar o seu coração em criatividade. Querido, para começar, e essa noite é tão interessante, por quê? Porque vocês escolheram um tema muito bom, não só para falar do início, não só para falar do sentimento, não só para falar de volta ao jardim, a nossa condição original, mas também para falar do Deus criativo. Querido, eu não sei se você sabe, mas Deus é um Deus criativo.
Deus é um Deus que criou tudo do nada. Ele formou na sua própria cabeça todas as coisas. Quem disse para Deus o que seria água? Quem disse para Deus o que seria sol? Quem disse para Deus o que seria terra? Deus, ele tem que formar do seu entendimento, da sua imaginação. E às vezes a gente não percebe, né? A criatividade de Deus é algo incrível. Mas aqui a gente está vendo um cenário muito esquisito. Por quê? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Até aí tudo bem. Era a terra sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Olha que interessante. Deus, ele começa a criar a terra. E ele vai lá e faz a terra com uma grande bola, né, de energia no espaço. E é tão interessante porque a criação da terra parece tão pequena e tão normal, tão pouco detalhe aqui nesse negócio. Criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Só que a gente esquece da grandiosidade que é essa palavra céus e essa palavra terra. Eita! Deus está derramando água nessa noite, querido. Eita, que está profético esse negócio. Deus vai inundar a gente aqui, aleluia. Olha que interessante. Por causa desse pequeno nome, céu e terra, a gente parece que passa tão rápido aqui por essa criação e esquece da magnitude que é esse negócio. Os céus aqui não estão falando só sobre o céu que a gente pode ver. Quando a palavra diz que Deus está criando os céus, Ele está criando cada peculiaridade dos céus, para que nós aqui na terra possamos viver. Querido, deixa eu te explicar melhor sobre isso. Para que a terra tenha vida, cada planeta do sistema solar tem uma função. Você sabia disso? Por que só a terra tem vida? Por que só no nosso sistema solar, pelo menos, a gente não vê vida aí? Por mais que a gente veja alguns ETs na rua, né? Geralmente é terrestre. Pode parecer ET, mas é terrestre. Por que só tem vida na terra? Por que só tem vida aqui? Por quê? Porque cada parte do universo conspira para que a vida na terra exista. Na verdade, se Marte fosse 1 milímetro para a esquerda ou para a direita, o Sol nos torraria. Se Saturno não tivesse os anéis, que tanta gente fala, né, dos anéis de Saturno, aqueles anéis de Saturno têm um campo gravitacional que atrai para si todos ou quase todos os meteoros, os astros, os aerolitos, né? Quem já viu, hein? Atrai para si quase todas essas coisas, fazendo o quê? Fazendo um perfeito muro de contenção, de proteção para a Terra. Quase 10% só dos meteoros chegam aqui, porque tudo para lá. Obrigado. Aleluia. Quem dá água ao que tem sede, aleluia. Todo o universo foi criado por uma simples palavra. E criou Deus os céus e a terra. Só que os céus são infinitos. Nós cantamos aqui 100 bilhões de estrelas. Queridos, as estrelas são incontáveis. O nosso sistema solar é maravilhoso, mas nós sabemos que existem várias e muitas e infinitas galáxias que estão sendo propagadas agora mesmo, nesse instante. Na verdade, quando você olha ali no céu e olha para uma estrela, você não está vendo essa estrela, você está vendo a luz dessa estrela. Por quê? Porque essa estrela está totalmente, está tão longe. Talvez essa estrela nem exista mais, você sabia disso? E a luz dela continua brilhando aqui para nós. Querido, há uma infinitude no que Deus criou como céus. E agora Ele está criando os céus e a terra. Agora a pergunta que eu fazia muito essa pergunta quando eu era mais novo. Deus cria a terra. Mas a palavra diz que a terra é sem forma e vazia. Quer dizer, a terra é um deserto. A terra não tem nada.
Então Deus começa, parece que, a organizar aquela criação. A terra era sem forma e vazia, e agora ele diz a primeira coisa: haja luz. Parece um pintor, um escultor, pegando um pouco de barro e tacando naquela máquina, tacando naquela mesa, ainda informe, ainda sem muita noção do que vai ser aquele negócio. Então ele acende a luz para que ele veja melhor a peça, para que ele veja melhor aquilo ali, e ele começa então a girar aquela roda e começa a esculpir cada parte do nosso planeta. Só que o que é interessante é que a palavra diz que a terra era sem forma e vazia. Ele diz: haja luz, e houve luz. E chamou o dia de dia, a noite de noite. E logo depois de fazer o dia e a noite, no primeiro dia, Deus começa a organizar todas as coisas. Sabe o que eu acho mais interessante? É quando Deus coloca esse jardim no meio da terra. Preste atenção aqui em mim. E é nessa hora que eu deixo o pessoal da câmera chateado. Mas eu estou aqui para isso, querido. Você tem que me amar em Cristo. Fazer o quê? Olha que interessante isso aqui. Deus criou todas as coisas com essa complexidade toda. Todo o universo, cada planeta do nosso sistema solar e uma estrela no meio chamada Sol, que nos dá vida. Cara, o Sol, ele está no lugar exato para que nós tenhamos vida. Se ele estivesse mais para frente, já era. Mais para trás, frio demais. Querido, tudo com uma complexidade danada, e Deus cria. Mas na hora de criar a terra, parece que Deus não está com essa complexidade toda. Afinal de contas, a terra está toda sem forma e vazia. Ele bota o jardim no meio da terra. Ué, poxa, pensou em cada detalhe do universo. Pensou em cada planetazinho, em cada distância, em cada estrela. Pensou em cada lugar para que a terra estivesse aqui. E na terra está lá sem forma e vazia, está com o jardim no meio da terra e dá certo. Por que Deus coloca o jardim do Éden no meio da terra? Por que ele não faz a terra todo o jardim? Já pensou nisso? Haja jardim, você vê, não tem haja jardim. Ele faz um jardim no meio da terra. E aí esse jardim ele dá o nome de Éden. Ele bota as árvores aonde? Nesse jardim. Os animais estão ali por ali. Tudo meio que ele concentra nesse lugar chamado Éden. Mas por quê? Por que ele não faz logo a terra inteira? Será que Deus não tinha dinheiro para essa reforma? Né? Fazer um puxadinho aqui chamado Éden, e à medida que for ganhando dinheiro eu vou fazendo o resto? Será que é isso? Não. Querido, você tem que entender uma coisa. Há um propósito para Deus ter colocado o jardim no centro do Éden. Ou melhor, o jardim no centro da terra. Há um propósito para ele não ter organizado simplesmente tudo, mas simplesmente aquele jardim, aquele pedaço de terra. Por quê? Porque aquele jardim tinha um propósito. O propósito do jardim não era fruta, não era árvore, não era borboleta. O propósito do jardim não era bicho, não era animal. O propósito do jardim não era nada disso. O propósito do jardim era ser um quarto para Adão e Eva. Como uma mulher que dá à luz a um bebê e fica gerando ali durante 9 meses. Essa mulher não acorda com 9 meses, vai ter o filho, estoura a bolsa, ela fala: meu Deus, tem que ver cama, tem que ver berço, tem que ver fralda. Não. Durante aqueles 9 meses ela vai fazendo o quê? Ela vai se preparando para o bebê que vai nascer. Ela compra roupa, ela compra fralda, ela compra roupa, ela compra fralda, ela compra roupa e fralda de novo, né? Que é basicamente o que a criança precisa. Roupa e fralda, é isso? Principalmente fralda. Mas olha que interessante. Nessa criação e nessa maravilha que Deus está fazendo, a terra está sem forma vazia, ele coloca o jardim lá no meio. Como um pai, como uma mãe que está preparando o quarto do bebê. E tudo que Adão e Eva precisam está lá. Precisa de fruta, está aqui. Precisa de água, está aqui. Precisa de que mais, Adão? Está tudo aqui. E ele coloca Adão nesse lugar. E ele vai criando todas as coisas. São 6 dias. Adão é criado só no 6º dia.
No último dia. Quer dizer, Deus cria todas as coisas e depois coloca Adão. E depois coloca Eva. Ele cria todas as coisas e depois coloca Adão e depois coloca Eva. E você ainda entra aqui achando que seu propósito não foi escrito. Quando na verdade Deus te gerou, Ele já tinha criado todo um jardim para que você desfrutasse. Quando Deus te pensou, Ele já tinha criado todo o plano para que você desfrutasse. Na verdade, tudo que você necessita para cumprir o seu propósito na terra, já está feito em Deus. Só que você acha que Deus botou a mão na cabeça e fala: meu Deus, o que eu vou fazer com esse menino? Imagina Deus botando a mão na cabeça, meu Deus. Sabe o que a gente acredita de verdade? A gente acredita que Deus não sabia da nossa existência. Ele cria milimetricamente os céus, Ele cria milimetricamente a terra, mas de nós parece que foi um acidente. Afinal de contas, tem gente aqui, eu sei, que vai falar assim: não, meu pai não me planejou. Ah, minha mãe tentou me abortar. Tem gente aqui que vai falar: não, meu pai me abandonou, eu não sei nem como é que eu estou vivo aqui. Eu sei, Deus. Porque sua mãe pode não ter te planejado, seu pai pode não ter te planejado, todo mundo pode ter tentado te matar, mas Deus foi o único que te acolheu de fato. E foi esse Deus que disse e determinou que você ia estar aqui, e você está. Querido, todo mundo pode não te querer, mas Deus te quis, e a prova disso é que você está aqui hoje. Olha o que Deus está fazendo aqui nesse Éden, cara. Ele está criando tudo que Adão precisava. No primeiro dia, a primeira coisa que ele cria é luz. Por quê? Porque sem luz a gente não pode ver. Sabe o que eu tenho percebido, querido? Que no nosso meio, muitas vezes, a gente quer enxergar as coisas de Deus em trevas. Como assim, Rafael? Luz fala de conhecimento. Luz fala de claridade. Abrir a mente. Sabe qual é o problema, querido? É que a religião durante muito tempo tentou tirar isso da gente. Por quê? Porque olha que interessante, o único período histórico que é considerado como período de trevas é o período que a igreja estava no poder. Olha que doideira. Enquanto a igreja estava sendo perseguida, estava tudo maravilhoso. Milagres, sinais, maravilhas. Mas a igreja vai para o poder. Ah, não, agora a igreja é top, agora está tudo liberado. Aí vira o quê? Um período de trevas. Sabe por quê, querido? Porque a religião não pode salvar ninguém. Religião não traz luz, religião traz trevas. E não é isso que Deus está querendo trazer. Das trevas ele faz luz. Sabe o que ele está dizendo? Conhecimento de quem Deus é. Se não tiver luz, ele não vai entender quem eu sou. Se não tiver luz, ele não vai entender o que eu estou fazendo. Se não tiver luz, ele não vai entender o que é isso aqui representa. A primeira coisa que precisa é conhecimento de Deus. E sabe qual é o problema? Nós perdemos o conhecimento de quem Deus é. Pelo menos o conhecimento de verdade de quem Deus é. Eu sei que nos últimos anos a gente canta muito, e graças a Deus tem cantado cada vez mais. Pai, né? Ele é pai. Ele é amigo. Ele é Senhor, Ele é Deus. Mas de fato, o que isso representa para nós? De fato, o que o jardim representa para nós? A gente cantou hoje aqui que quer voltar ao jardim, mas o que o jardim representa? O que é o jardim? Porque a gente começou, eu estava falando com a minha esposa ali, que o worship, o estilo worship hoje, é o novo emo, né? Para quem viveu nos anos 2000 aí, sabe o que eu estou falando. Você que é muito novo, já ouviu falar em algum lugar, um negócio chamado NX0, né? Fresno, Restart, você já sabe, né, o que é isso. Eu vivi no auge desse negócio. A minha juventude, eu estava ali. Sabe o que é engraçado, cara? Que o worship hoje, ele canta coisas mais emotivas, mais profundas, que há um tempo atrás estava cantando. Mas o problema é que virou uma modinha, a gente não sabe nem às vezes do que está falando de verdade. Eu quero voltar ao jardim. Que jardim que você quer voltar? O que é o jardim de fato? Ah, o jardim, ué. Adão e Eva. Tá, e o que eles faziam? Ah, eles viviam pelados lá. O nome disso é pré-nudismo, não é Jardim do Éden. Ah, um lugar que tudo está ao meu dispor, que está tudo ao meu alcance. Querido, o jardim não representa só isso. Na verdade, o jardim representa o amor de um pai construindo algo para os seus filhos. Sabe o que o jardim representa? Representa que Deus deu tudo.
Quando Ele cria todas as coisas, Ele cria para mim e para você. Porque Deus já era Deus, Ele já era o universo. Algumas pessoas me perguntaram assim: aonde Deus estava quando criou todas as coisas? Deus não estava, Ele era. Ele não estava em lugar nenhum, Ele era todo o universo. Quando Ele cria o jardim, quando Ele cria a terra, quando Ele cria tudo, Ele cria a partir dEle. Quando Ele sopra tudo isso, quando Ele diz haja, quando Ele coloca isso para fora, começa a existir, porque Ele era todas as coisas, Ele era o universo, Ele era tudo que existe. E Ele coloca para fora, por quê? Porque Ele tem um plano. Qual é o plano? Criar Adão e Eva, criar seus filhos, algo semelhante a Ele, a imagem dEle. Deus está criando tudo aqui com uma perfeição, para que Adão e Eva possam desfrutar desse lugar. Mas olha o que acontece. A palavra diz assim no versículo 7: então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram acima. E assim foi. O firmamento Deus chamou de céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. Olha que interessante. A palavra começa dizendo que Deus criou os céus e a terra. E aí começa a falar da terra, e dentro da terra Ele cria um outro céu. Não, você para esse negócio aqui, o firmamento vai ser céu, acima da cabeça vai ser céu, e as águas embaixo serão águas, né? Olha que maravilha. Por quê? Por que Deus está se preocupando em criar algo que tenha não só aquilo que o homem precisava, mas que quando ele olhasse para cima, ele olhasse e avistasse o céu? Sabe o que eu acredito, querido? É que Deus está criando não só o Éden, mas Ele está criando um ambiente menor de glória do que seria todo lugar. Por quê? Porque quando Ele colocava, quando Ele fosse colocar o homem na terra, o homem não poderia ficar simplesmente panguando, como diz lá. Não. O homem teria que ter uma referência. Toda vez que ele olhasse para o céu, ele entenderia que o céu, que essa grandiosidade, que é maior do que ele, isso fez como uma proteção para o homem. Sabe o que é interessante? É quando a gente vê a camada de ozônio, né? A camada de ozônio, ela é uma bola de energia, de gás, que cobre a terra e protege a terra. Gente, eu costumo dizer que tem que ter muita fé para ser ateu. A gente acredita que hoje, agora, nesse momento, nós estamos aqui dentro de uma bola chamada terra, flutuando no espaço, coberta por uma camada de ozônio que impede da gente não morrer sem ar, não morrer por causa do sol, não morrer por causa do oxigênio. A gente acredita nisso, mas não consegue acreditar em Deus. Não, como é que Ele pode ter aberto o mar? Como é que Ele pode ressuscitar o morto? Como é que Ele pode? Ah, não, me explica esse negócio direito. A gente, querido, você já parou para pensar que você agora está sentado enquanto a terra está girando? Já parou para pensar? A gente está aqui agora na América do Sul. Tem gente lá da Ásia, do outro lado do negócio, e não cai em cima da gente. Já parou para pensar nisso? Parou para pensar? Como é que tudo fica no lugar? Como é que tudo fica exatamente onde tinha que estar? As nossas escolas não falam da realidade. Por quê? Porque nas nossas escolas a gente escuta falar de evolucionismo. Darwin, ele traz a teoria da evolução. Não, o macaco virou homem. Primata, né? Primata virou homem. A baleia, sabe a baleia? Então, um dia tinha uma grande baleia dentro da água e falou assim: quer saber de uma coisa? Vou pegar um sol, vou pegar uma corzinha. Aí virou o que? Virou um mamute.
A galinha era um réptil. Saiu um réptil aqui. Quer saber de uma coisa? Está muito frio, vou criar umas penas. Vou ficar aqui mais aquecido. A gente ouve isso aqui na escola. Só que como é que vem embasado em tanta formalidade, tanto jeitinho de falar eloquente, a gente acaba comprando. E a simplicidade daquilo que Deus fala aqui, a gente não compra. Por quê? Porque afinal de contas é muito simples. Não é não. Porque o criacionismo, ele vai falar que tudo está firmado por causa de um Deus. Tudo está firmado nele. Na verdade, querido, qualquer outra teoria não tem explicação do começo. O criacionismo é a única que tem. Tudo veio do nada. Uma explosão de matéria no espaço, chamado Big Bang. O Big Bang explodiu. As matérias se chocaram e criou todas as coisas. Começou de uma ameba, que hoje é você. Tem gente até que tem cara de ameba mesmo. Você está olhando aí, né? Você está falando assim, tem gente que eu acho que deve ter vindo desse lugar. Mas olha que interessante. As pessoas, elas acreditam, elas falam sobre isso. Mas quando começou esse negócio? Essa explosão veio do nada. Por quê? Porque a própria ciência diz que nada vem do nada. Para existir choque de matéria tem que ter tempo, espaço e tem que ter matéria. E veio da onde isso? O tempo determinado, disse Deus, há um tempo. Há um espaço determinado aonde? Nele mesmo, ele disse. Haja dentro dele mesmo. E a matéria? A matéria é ele próprio. Ele é a matéria da criação. Tudo foi originado dele. Foi tudo dele, por ele, para ele. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Deus está criando todas as coisas para um propósito. Ele coloca esse homem no meio desse jardim. Para que propósito? Para que o homem seja a imagem e semelhança desse Deus. Você está entendendo isso aqui? Acho que não. Sabe o que é ser imagem e semelhança de Deus? Imagem e semelhança de Deus quer dizer que você é imagem e semelhança. Ó, revelação revelada. Querido, isso aqui é muito sério. Porque a gente fala tão crente, imagem e semelhança, mais semelhança, mais semelhança, e a gente não para entender o que é isso aqui. Quer dizer que quando Adão e Eva foram colocados na terra, eles seriam representantes daquilo que Deus é em todo lugar. Essa criação estupenda que Deus é, isso que Deus fez, agora Adão e Eva seriam a representação disso na terra. Depois que Deus cria Adão e Eva, o que ele cria? No 8º dia, o que Deus fez? No 9º? No 10º? Nada. Por quê? Porque tudo que Deus precisava criar, Ele criou antes de Adão e Eva, porque eles foram o último. Por quê? Porque a partir de Adão e Eva agora, tudo seria multiplicado. Qual era a função de Adão e Eva no jardim? Era multiplicar. Crescei-vos e multiplicai. E a gente acha que isso aqui está falando só de gerar filhos. Querido, o jardim é como se fosse esse tapete. E à medida que a população fosse crescendo, e à medida que todos fossem gerados, a partir de Adão e Eva, a população, a nação, o povo, fosse crescendo, agora cada passo de Adão para fora do jardim, se tornaria jardim. Cada passo de Eva para fora do jardim se tornaria jardim. Qual era a função de Adão e Eva? Era fazer daquilo que Deus tinha criado no centro, tomar toda a terra. A glória de Deus tomando toda a terra, como as águas cobrem o mar. Era esse o propósito. Cada vez que eles, cheios de Deus, colocassem um pé para fora, ali se tornaria o jardim. E o jardim no Éden não era só o que a gente imagina. Não era um lugar só, um monte de macaquinho pulando de galho em galho, um monte de animal ali. Não. O jardim do Éden era um lugar de necessidade zero. Quando Adão queria alguma coisa, ele esticava a mão e pegava. Tinha geladeira no Éden. Já viu? Não, geladeira por quê? Não, estoca aí, senão estraga. Já viu geladeira, não é? Não, celeiro, não, estoca aí, porque senão vai vir um frio e a gente não vai ter. Você viu o celeiro? Tinha.
Por quê? Porque tudo que eles precisavam estava ali. Estava tudo a dispor deles. Qual o problema? O problema é que quando o homem perde isso, quando o homem perde essa condição, agora ele tem que plantar para colher. Quando Deus já tinha plantado tudo para ele. O homem só precisava ter daquilo que Deus já tinha feito e multiplicar isso a partir dele mesmo. Assim como Deus disse haja, o homem ia dizer haja. Porque ao homem foi dado o mesmo poder de criação que Deus. Sabe por que você tem criatividade? Porque Deus é criativo. Sabe por que você consegue construir coisas? Porque Deus é criativo. Querido, Deus deu um poder para o homem de criatividade que ele mesmo teve. O poder da criação está dentro do homem. Assim como Deus é criativo, Deus o homem é. Olha que doideira. O homem caiu e mesmo assim faz coisas inimagináveis. Já ouviu falar de avião? Um bicho de metal que voa. Gigante. Já ouviu falar de navio? Navio é impressionante. Negócio pesado. Tá lá boiando, tá tudo certo, não afunda. O homem cria prédios que tocam o céu. Já ouviu falar de divisão do átomo? É um negócio desse tamanho aqui, ó. Que tem poder suficiente, energia suficiente para sustentar uma cidade como Recife. Já ouviu falar em Ponte Rio, Niterói? Parece que eu estou brincando, mas não estou não. A Ponte Rio, Niterói são 22 quilômetros de ponte de concreto fixadas aonde? Na água. Ela boia. Quando venta muito, ela balança. Não quebra. E aí, me explica esse negócio. Não sei, eu sei que alguém fez. Engenheiro construiu. O homem tem poderes incríveis, mesmo no pecado, mesmo sendo separado de Deus, ainda assim consegue fazer coisas inimagináveis. Por quê? Porque Deus deu um poder de criação ao homem que só o homem tem. E o que a gente faz com isso? A gente faz coisas maravilhosas. Não, com a divisão do átomo a gente criou o quê? Você está vendo alguma usina elétrica aí de átomo? Não. A gente fez o quê? Bomba atômica. Os aviões que são maravilhosos, o que a gente faz? A gente usa para guerra. Tudo que o homem constrói depois do pecado, parece que constrói para a sua própria destruição. Tudo acaba virando arma, tudo acaba virando destruição. Por quê? Porque o homem sem Deus constrói coisas para a sua própria destruição. E a gente acha que é Deus que está irado contra o homem, é Deus que está querendo matar. Quando na verdade Deus está salvando o homem desde o começo. Olha aqui, olha, presta atenção nisso aqui. A palavra diz que logo depois da criação, os primeiros filhos de Adão, Caim e Abel, foram gerados. A palavra diz que Caim mata o seu irmão Abel por inveja. E aí o que acontece? É nesse momento que Deus olha do céu e fala assim: Caim, miserável, eu te vi. Você matou seu irmão lá. Foi isso? Não. Foi nesse momento que enquanto Caim estava lá matando o irmão, Deus já chega do lado dele. Estou te vendo. Não. A palavra de Deus diz que Deus vem suavemente e pergunta: Caim, onde está teu irmão? Caim, onde está Abel? A palavra diz que Deus, ele pergunta de maneira suave. Caim responde: ué, sou eu o tutor do meu irmão? Eu tenho que saber dele? Eu que tenho que cuidar da vida dele agora? Você não é Deus? Você não sabe de tudo? Mais ou menos assim Caim responde. Agora olha que interessante isso aqui. O que Deus está fazendo para punir aquele Caim? Porque eu costumo dizer que eu dou graças a Deus que eu não sou Deus. Por quê? Porque se eu sou Deus, eu acho que não ia prestar. Tem algumas pessoas que eu gosto, que eu olho assim, eu falo assim: quer saber, morre. Tinha dia que eu não ia poder sair de casa. Por quê? Porque tem dias que eu estou com tanta vontade de matar os outros.
Que é capaz de eu fazer igual o Thanos, né? Tchau, metade da população. Entendeu? Não ia dar certo. Mas Deus, essa força toda maravilhosa, o que ele faz? Ele mata, não. Ele fala, ah, Caim, você matou seu irmão, então agora, ele fala, o sangue do seu irmão está clamando por justiça. Quer dizer, você merece morrer. Ele mata Caim, não. Ele coloca uma marca em Caim. Para quê? Para proteger Caim. Para que as próximas gerações, sabendo o que ele tinha feito, não matassem ele. Olha, esse Deus que a gente acha que é carrasco, em vez de matar o cara que matou o irmão, ele está colocando uma marca. Eu sei que a gente adora dizer que a gente tem a marca da promessa, mas a primeira marca da promessa foi para um pecador. Caim, você não merece, mas eu vou te colocar uma marca para que as pessoas, para que você seja protegido. Por quê? Porque ainda há chance de arrependimento. Caim não demonstra arrependimento, mas mesmo assim Deus está agindo com arrependimento. Olha que interessante isso aqui. Esse Deus carrasco que criou todas as coisas para Adão, que criou tudo para ele desfrutar, está interagindo com Adão todos os dias, face a face, face to face. Está aqui, ó. Por quê? Porque o prazer de Deus era ter relacionamento com aquilo que ele criou, com a sua imagem, com a sua semelhança. Por quê? Porque relacionamento ia fazer aquele Adão e aquela Eva que tinham acabado de ser criados como semelhança e imagem, relacionamento ia fazer eles se tornarem de fato semelhança e imagem. A palavra diz que se torna semelhante àquilo que adora. Quer dizer que quando você adora algo, você se torna semelhante. É por isso que tem um monte de gente aí que está com a cara do digital. Por quê? Porque adora Instagram, Facebook, fica lá, nesse mundo. Não vive mais normal. Entrou nesse guarda-roupa chamado Nárnia e ficou lá dentro. Já percebeu? Que a gente vive hoje num mundo que não existe? Fake news. O mundo que a gente existe é fake. Você olha uma foto, você fala, nossa que lindo, você já não sabe se é verdade. Tem um filtro, tem um gênero, aquela água nem estava tão verde assim. Aquele céu estava cheio de nuvens, você tirou tudo. Nem tinha sol, você colocou sol. A gente vive num mundo fake. A gente olha para as pessoas e por causa desse mundo fake, a gente se acostumou. E o que a gente faz? A gente padronizou algo que não é padronizado. Por quê? Porque todo mundo tem que ter a mesma cara, o mesmo jeito, o mesmo... Por quê? Se não for bonito assim, não é bonito. Algumas pessoas eu encontro na rua, e é muito engraçado porque... Ô, pastor Rafael, falou, ô, tudo bem? E aí? Eu não sei quem é. Ah, não, você me segue. Eu te sigo. É. Não lembro de você, não. Aqui, abre aí o seu Instagram aí. Aí eu abro o Instagram. Aí eu olho a foto da pessoa no Instagram. O branco do olho parece mesmo você. Por quê? Porque a gente bota a nossa melhor foto, a gente bota a melhor pose, a gente bota no melhor jeito, com a melhor luz, com o melhor filtro, com o melhor tudo. E aí quando a gente vê pessoalmente, a gente fala assim, ué, não é exatamente. Por quê? E a gente se acostuma com esse mundo, a gente acostuma com isso, esse fake que a gente vive. O que acontece? Tem gente que não sai de casa sem maquiagem. Tem namorado que não conhece a namorada sem maquiagem. Eu digo que na lua de mel vai ter a surpresa. Porque vai casar com a Fiona. E na lua de mel vai ver lá a ogra, né? Olhou pro lado e falou, meu Deus, o que é isso? É verdade. Tem gente que é tão fake que você não sabe. Você está conversando com a pessoa, daqui a pouco a pessoa parece. Aí tira. Gente, eu tenho uma prima minha que é Miss. E ela é uma menina bonita. Mas ela, quando está no concurso, ela é outra pessoa. Um mulherão. Aí chega em casa, tira metade do cabelo, pá. Aí tira cílio, tal. Aí vai tirando, tac, 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 tac. Aí tira lente, aí tira, não sei o quê. Aí tira salto. Aí tira 2 metros, fica com 1,5 metros. Vai tirando.
Porque a gente se acostumou a viver um mundo que não existe, um mundo fake. Por quê? Porque o mundo natural a gente não conhece. Na verdade, a gente não quer conhecer. O que Deus criou foi pervertido. A criação era maravilhosa, mas por causa do pecado a gente não aceita quem a gente é. Quer saber o que é Gênesis? Quer saber o que é criação? Não fala só sobre um jardim no meio do nada, fala sobre você. A gente não aceita mais quem a gente é. E a maior mentira que te contaram, jovem, já que esse negócio aqui é para jovem, deixa eu falar para o jovem. A maior mentira que te contaram é que no mundo existe aceitação. A maior mentira que nos contaram é que no mundo existe diversidade. Por quê? Porque existe diversidade até a página 2. Se você pensar como eles, se você agir como eles. Mas se você pensar diferente, não existe. Você tem que ter, você é diferente. Não, você tem que ser diferente. Você pode pensar por você mesmo, desde que você pense igual. A gente viu pouco tempo aí, você viu a Anitta, coitada. Pressionaram ela para falar. Ela não queria falar. Pressiona para falar. Você tem que se posicionar. Aí quando ela se posiciona, não parece verdadeiro. O que acontece? Nem quem gosta dela está seguindo mais ela. Por quê? Porque se não pressiona, se você não fala o que a gente quer ouvir, você não é igual a gente. O mundo te contou uma mentira que te respeita pelo que você é. E a verdade é que ele não te respeita. Ele quer te fazer igual a ele. Quer saber quem te respeita na sua individualidade? O que Deus te cobrou para você estar aqui? Quer saber quem te respeita na sua individualidade? O que Deus pediu em troca para que você estivesse sentado aqui? Corta o cabelo? Deus não te pediu isso. Pinta o cabelo? Deus também não te pediu. Bota tatuagem, tira tatuagem? Não pediu. Come. Gente, igual vegano, né? Meu Deus do céu, hoje é moda. Sou vegano. Aí você fala, eu não sou. Ah, que absurdo. Você come animal? Como. Sempre comi. Vou continuar comendo. Ai, gente. Como que você... Uma vez a menina falou pra mim assim, como que você é um pastor pode comer carne? Eu falo assim, ó, eu corto, pego o garfo, boto aqui na boca e não, e como. Normal. Se você quiser, te ensino. Se não souber. Querido, sabe o que acontece? O padrão que o mundo criou é um padrão fake. Um padrão de que ninguém é igual. Mas na verdade está todo mundo indo para o mesmo lugar, falando do mesmo jeito, andando do mesmo jeito. Na verdade a igreja é o único lugar que você aceita como você é de fato. Por quê? Porque Deus é o único que te conhece de verdade, para te entender de verdade. Deixa eu te dizer, quando Deus te fez, quando Ele te projetou, Ele sabia para o que você ia servir. Ele sabia qual era o seu propósito. Ele sabia qual era o seu destino. E é por isso que você é exatamente o que você é. Baixo, cabeludo, barbudo, interessa. Eu tinha muito problema com a aceitação, até eu entender Gênesis. Porque quando você entende que você não foi feito à toa, quando você entende que esse Deus que planejou cada milímetro dos planetas do espaço, esse Deus que planejou cada lugar para que Adão desfrutasse no Éden, esse Deus planejou você por inteiro. Cada ser é único, individual. Ninguém é igual a ninguém. Olha aí para a pessoa que está do seu lado. Eu detestava quando o pastor fazia isso. Detestava. Agora eu faço isso direto. Eu acho que vem com unção. Vamos ver como o pastor, vira o pastor, tem que fazer. Olha aí para a pessoa que está do seu lado aí. Olha para a cara dela aí. Você é igual a essa pessoa aí? Você é igualzinha a ela? Quantos pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus, aleluia. Não é igual. Nem irmão gêmeo é igual totalmente. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo em você mostra que você é diferente. Você tem uma única digital que ninguém mais tem. O seu olho é diferente do que todo mundo tem. O seu batimento cardíaco bate uma frequência só sua. Até sua respiração é no seu tempo. Tudo em você, Deus está mostrando que Ele te criou como um ser único. E a gente quer falar
que a gente foi feito igual. Não, querido. Você não foi chamado para ser igual, você foi chamado para ser diferente em Deus. E é por isso que você está aqui, porque Deus hoje Ele te chamou para te dizer assim: eu vou te usar na sua diferença. É exatamente aonde você foi testado, exatamente aonde você foi gerado. E é exatamente isso que o diabo tentou fazer com você, que você vai ser usado para renovar, para salvar, para curar. O diabo ele está investindo pesado. Ele está investindo pesado na juventude. Por quê? Porque ele sabe que se ele acaba com uma geração jovem, ele acaba com a geração futura. Por quê? Porque a palavra fala claramente que os jovens são a força. Se ele acaba com o jovem, não tem força. E a palavra fala que os mais velhos são o quê? São a cabeça. São a direção. Se ele acaba com os jovens, ele acaba com a força dessa geração e acaba com a mentalidade da próxima. Ele acaba com toda a visão. E é isso que parece que a gente está acontecendo. Uma geração de mimimi que está se levantando. Uma geração de gente que não consegue resistir a desafios. Uma geração que qualquer coisa está morrendo. Gente, eu não sou tão velho assim, eu tenho 29 anos. Quando eu tinha 16 era impossível ver alguém se matando com 16 anos. Hoje em dia a gente tem que fazer campanha sobre suicídio. Por quê? Porque tem um monte de gente se matando. 15 anos. 10 anos de idade, por que está se matando? Porque não ganhou a Barbie. Que queria, a da mãe deu Suzy, aí pronto, matou. Bullying. Gente, bullying sempre existiu. Bullying não é dessa geração, bullying sempre existiu. Eu costumo brincar, na minha época, tinha um personagem do Tom Cavalcante, chamado Pete Bicha. Qual o problema? Eu era o cara mais zoeiro da escola, mas eu brincava demais. Com 12 anos de idade, o meu bigode começou a crescer. E o Pete Bicha andava com um garotinho, com um rapazinho do lado, que era baixinho, gordinho e bigodudo, que era o Pete Bitoca. Você acha que qual era o meu apelido na escola? E ainda Deus também, entendeu? Falou assim, eu zoava, então agora você vai ver só. Por coincidência, o meu melhor amigo da escola era um cara alto e também tinha bigode também. Aí era Pete Bicho, Pete Bitoca. Aí tá vindo ali, ó, Pete Bicho. Gente, não morri. Rafael, bullying não é de agora. Qual o problema? A gente não sabe lidar mais com quem a gente é. Porque a gente não se aceita, a gente não aceita mais as coisas. Porque bullying sempre existiu. E eu não estou fazendo apologia ao bullying, tá? De maneira nenhuma. Só que eu estou dizendo que as pessoas zoarem, brincarem, mangarem, né? Que é mangar, né? Mangar. Vai existir, querido. O problema é que quando a gente se aceita, pode falar o que quiser da gente. Quem sabe quem é, não aceita outro rótulo. Eu nunca vi Coca-Cola. Você já viu Coca-Cola assim? Pega a Coca-Cola. Tira o rótulo da Coca-Cola e bota lá. Guaraná Antártica. O sabor dela não vai mudar por causa disso. O mundo pode tentar te colocar qualquer rótulo, querido. Se você sabe quem é, você não aceita o rótulo que o mundo dá. Por quê? Porque o seu sabor não vai mudar por causa de rótulo do mundo. Você é quem Deus fez você ser. Você é quem Deus te gerou. Você é quem Deus te fez ser. A criação de todas as coisas está falando sobre isso. Deus não está fazendo um jardim simplesmente para botar árvore para Adão. Deus está mostrando para Adão o que ele precisava. Deus estava ali para fazer. Por quê? Porque o Deus que criou um jardim para Adão está criando um para você também hoje. Eu sei que a gente canta o tempo todo, eu quero voltar ao jardim. Mas eu preciso te dizer algo essa noite. Deus não quer que você volte para o Éden. Não é o plano de Deus para você. Como assim? Não. Por quê? Porque o Éden era para Adão e Eva. Você, Deus criou um jardim para você. Tem algo específico para você. Tem algo construído em Deus para você. O problema é que a gente não se aceita. Enquanto você não se aceitar, você não vai desfrutar daquilo que Deus tinha e tem para você. Sabe o que é engraçado nessa história toda? Adão, Eva tá um dia lá, como outro qualquer, comendo, conversando, brincando, namorando. Estão lá, aproveitando um ao outro.
De repente, Adão não percebe. Tá lá meio de bobeira, deve estar dormindo na rede. Que eu não sei porquê, mas eu acho que Adão tinha um quê de baiano ali. Tem um negocinho baiano ali, Adão. Tem, é meio descansado, tá lá descansando. E Eva faz o quê? Vai caçar conversa com a cobra. Eu não sei o que mulher tem, que sempre tem uma amiga cobra, né? Desde Eva lá, ó, caçando conversa com a cobra. Eu não sei o que tem isso. Tá lá, ó. Aí Adão, em vez de chegar e sabendo quem era, fala: o que você está caçando conversa com essa cobra aí? Já falei para você não falar com ela, essa cobra aí não vale nada. Não, ele fala o quê? Fala nada, ele fica lá de boa. E a cobra está lá conversando com Eva. Ué, você não quer comer não do fruto? Você não pode comer não? Posso. Eu só não posso comer desse, que Deus disse para não comer. Eu só não posso comer desse aí, que é bom inclusive, parece gostoso. Deu água na boca, mas não posso. Aí o diabo: você não pode? Por que não? Porque senão eu morro. Não morre nada. Morre nada, bobinha. Morre nada, vai lá. Nossa. Vai. Aí sabe o que ela faz? Ela come do fruto e dá ao seu marido Adão. Aí os outros vão dizer que a culpa é de Eva, né? A culpa, danada da Eva. Querida, a culpa não foi da Eva. No mínimo faltou ali o Adão ser homem, né? Fala: ei, olha, tira, larga esse fruto, larga o fruto. Larga! Não, deixou, come, fica à vontade, come. E ainda, ele come junto. Eu já vi alguém falando sobre isso, e é até legal a ilustração. Fala assim: não, porque Eva comeu o primeiro fruto, então Eva tem os seus olhos abertos. Então não é que a Eva venha só, tipo assim, come o fruto. É como se a Eva viesse toda sensual, né? Tipo, come o fruto. Entendeu? É uma ilustração legal, mas não é isso que a Bíblia diz. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: Eva come do fruto e dá ao seu marido Adão. Sabe o que é isso aqui? É exatamente isso aqui, ó. Comi, toma. Quer dizer que Adão estava ali. Provavelmente Adão estava ali com ela. Ela só come primeiro porque geralmente toda mulher mais, né? Geralmente homem, né? Mulher vai me dá o fruto aqui, então. Agora olha o que acontece aqui. Ela come do fruto, ele come do fruto que Deus tinha dito para não comer. E nesse momento, a palavra diz que eles são separados de Deus. Nesse momento eles olham para si mesmos e se veem nus. Nesse momento eles estão vendo a consequência daquilo no seu exterior. Qual o problema disso tudo aqui? Adão já estava pelado ou não? Sim ou não? Adão estava pelado antes do fruto? O que mudou aparentemente? Nada. Sabe o que mudou? Mudou a visão de Adão. Porque antes o que ele vivia era natural. Agora o que ele vivia virou pecaminoso. Sabe qual é o problema do pecado? O problema do pecado é que ele te limita, fazendo você acreditar que o resto é liberdade. Que o que ele tem é liberdade. O problema do pecado é que ele te limita, fazendo acreditar que o que ele tem é liberdade. O que a serpente vai falar para Eva? Come! Porque quando você comer, se vocês comerem, vocês serão como Deus. Come, porque vocês vão ser parecidos com ele. Qual o problema? Eles já eram. Sabe o que Adão faz? Ele come do fruto, querendo ser aquilo que ele já era, porque ele não se conhece. Toda vez que a gente não reconhece quem a gente é, toda vez que a gente não se aceita de fato, toda vez que a gente não olha no espelho e reconhece o nosso ser em Cristo, sabe o que a gente faz? A gente se alimenta do que o diabo tem. E é por isso que a nossa geração está tão confusa na sua identidade, na sua sexualidade, nas suas emoções. Por quê? Porque como você não se reconhece em quem Deus te fez ser, você vai tentar conseguir comer o fruto, você vai tentar comer o fruto que o diabo está te oferecendo. Eu acho que você é isso aqui, você vai lá e come. Eu acho que você é isso aqui, você vai lá e come. Eu acho que você é isso aqui, e você come. Por quê? Porque você e eu, a gente parou de se ver em Cristo. Qual a diferença disso aqui? É porque quando Adão olhava para si mesmo, ele não via sua nudez. Por quê? Porque toda vez que ele olhava para si, ele não via ele mesmo, ele via Deus. Mas agora que ele está separado, ele olha e tudo que ele vê é ele mesmo. Tudo que ele vê é um corpo nu, um corpo sem proteção, sem roupa. Por quê? Porque a visão de Adão mudou, não Deus.
Isaías 6, ele vai dizer assim, ó, eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono, o céu enchia da sua glória, emanava poder dos seus vestidos. Tudo lindo. Isaías está lá olhando, e ele olha para o céu e diz, nossa, que maravilha, que glória, que poder. Só que nesse momento, em vez de olhar, continuar olhando Deus, o que ele faz? Ele olha para si mesmo e diz, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, habito num povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei. Ué, será que Deus não sabia quem Isaías era quando se mostrou para Isaías? Isaías pediu para ver Deus? Não. Quem quis se mostrar foi Deus. Será que Isaías sabe mais das coisas que Deus? Não, Deus se mostrou, não posso ver. O que te impede de ver Deus é o seu pecado. Porque toda vez que a gente está em pecado, desde Adão, toda vez que a gente tenta ver Deus, a gente acha que Deus vai chegar com um raio consumindo a gente, matando a gente, acabando com a gente. Por quê? Porque a gente é pecador. Sabe o que o pecado fez com Adão? Fez Adão ver Deus como inimigo. A palavra diz que o pecado faz Adão ser inimigo de Deus, faz o homem como inimigo. Nós nos tornamos inimigos, separados de Deus. E é por isso que toda vez que agora a gente vê Deus, a gente acha que Deus está vindo contra a gente, para matar a gente. Só que qual é a verdade? A palavra diz que quando Isaías diz, eu não posso ver Deus porque eu vou morrer, a palavra diz que um querubim sai do altar com uma tenaz. E toca onde, Isaías? Nos lábios. O que Isaías tinha acabado de dizer? Eu não posso ver Deus porque os meus lábios são impuros. O que Deus está dizendo? Ah, é seus lábios? Então eu toco nos seus lábios, eu te torno puro, Isaías. Agora, volta a olhar para mim. Só tem um jeito, querido, de você viver o seu propósito. Só tem um jeito de você viver o gênese, o início desse propósito na sua vida. Só tem um jeito de você voltar para esse jardim. Só tem um jeito de você ficar em equilíbrio com Deus. É olhando para Ele. A gente tem que parar de olhar para os nossos erros e os nossos pecados. Eu não sei o que vão falar aqui depois, no sábado e no domingo. E eu não quero de maneira nenhuma parecer que eu estou fazendo apologia ao pecado. Mas o que eu quero te dizer é que o seu pecado não te separa de Deus. Deixa eu te falar com mais vontade ainda. Deus não está nem aí para o seu pecado. Não é porque Ele não quer que você viva em santidade, Ele quer. Mas por que Ele não está nem aí para o seu pecado? Porque Ele já sabia o que você era. Agora Deus está te dando, sabe o que? Ele está te dando dele, parte dele. Para quê? Para que você não precise recorrer a esse negócio aí. Quando Deus entra na nossa vida, quando Ele transborda em nós, o pecado vai continuar ali. Qual o problema? A gente não vai recorrer ao pecado, por quê? Porque Ele preenche todas as coisas. A palavra diz que Deus é o Deus que preenche todas as coisas. Você não vai precisar tomar da outra água, por quê? Porque tem uma água que te preenche. Você não vai precisar recorrer ao mundo, por quê? Porque tem uma felicidade plena que te preenche. Você não vai precisar recorrer a outras coisas, por quê? Porque Deus te preenche. Sabe qual é o problema do jovem? É ficar lutando contra o pecado. Deus não te pediu para lutar contra o pecado. Deus te pediu para olhar para Ele. Para de fazer força para não pecar e começa a fazer força para estar com Deus. A juventude às vezes não entende. Às vezes eu conheço alguns jovens que ficam destruídos quando pecam, a ponto de desistirem. Ah não, Rafael, esse negócio não serve para mim, eu não sirvo para ser crente. Eu não consigo vencer o pecado. Querido, Deus nunca te pediu para entrar nesse ringue. Quem venceu por você foi Ele. Toda vez que a gente entra no ringue com Satanás, a gente toma uma coça. Por quê? Porque não era para você entrar, porque quem tinha que entrar no ringue já entrou e já venceu. O problema é que a gente para de olhar para o que Jesus fez e o que Deus fez e começa a fazer e olhar para os nossos próprios feitos. Você acha que o que te trouxe aqui foi a sua força. Você acha que você entrou na faculdade por causa da sua inteligência. O problema é que Deus que te deu tudo isso. Sabe o que eu acho mais maravilhoso nessa criação? A palavra diz assim, versículo 20.
Não, é 26, versículo 26. Deus diz assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Eu vou acabar aqui com esse negócio. Você pode ficar de pé no seu lugar para parecer que está acabando? O pessoal do louvor já pode até subir aqui, me ajuda aqui no negócio. Sabe o que eu acho lindo dessa criação toda? É que Deus cria todas essas coisas com a palavra do seu poder. Ele diz: haja luz, haja separação, haja aves, répteis, plantas. Ele diz, com a sua palavra ele declara e aquilo começa a existir. Mas o homem, ele vai fazer de maneira diferente. Porque o propósito do homem é diferente. Como o propósito do homem é diferente do resto da criação, ele cria o homem de maneira especial. Por quê? Porque o resto da criação era para o homem. O homem não, o homem era para Deus. Quando ele cria todas as coisas, ele cria para o homem. Mas o homem, ele cria para ele mesmo. Então ele vai fazer de uma maneira diferente. A palavra diz que Deus cria o homem como imagem e semelhança dele. E a própria imagem dele cria o homem como um boneco de barro. Ele como um escultor desenha o que o homem seria. Sopra no homem o seu espírito. O homem passa a ser alma vivente. Quer dizer, o homem é um ser como Deus é. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O homem é espírito, alma e corpo. Nenhum outro ser tem isso. Por quê? Porque tudo que existe, existe por instinto. O animal existe por instinto. Tudo que existe, existe por instinto. O homem não. O homem não foi criado para viver pelo instinto. O homem foi criado para viver como Deus, para viver pelo Espírito. E essa criação fantástica que Deus fez, chamada homem, existe com a função na terra de ter aquilo que Deus fez. Você vê aqui então em Gênesis a criação de todas as coisas. Deus cria um jardim para Adão. Deus cria um lugar para que Adão e Eva desfrutassem. Sabe qual é o seu propósito na terra? Não é só desfrutar, porque a palavra diz que ele cria Adão e Eva para aquele lugar, mas cria com um propósito muito simples. Qual é? Domine. Sobre o quê? Sobre tudo. Sabe o que você não entendeu ainda? É que na terra você não é mais um, você é um dominante. Você foi colocado para dominar aquele lugar onde você foi inserido. A sua faculdade não é um lugar de ideologia, nem esquerda nem direita. O Messias não é nem Bolsonaro nem Haddad. O Messias é Cristo. A sua faculdade não é só um lugar para discutir ideologia marxista ou liberal. Não é um lugar só de pensamentos humanos encaixotados. A sua faculdade é um lugar de domínio. Deus colocou ali como Adão e Eva para dominar. O problema é que a maioria de nós está entrando nesses lugares e comendo aquilo que o diabo oferece. E por isso a gente perde a única coisa que a gente tem de fato, que é ser igual a Deus, que é a semelhança de Deus. Quando Deus te cria, Ele te cria como o máximo da criação, como o melhor de toda a criação. E por causa do pecado a gente perdeu isso. Por causa do pecado a gente perdeu esse entendimento. O que eu quero que vocês, nessa sexta-feira que vai começar, está começando, Deus está começando esse negócio. O que eu quero? Eu quero que nessa sexta-feira vocês troquem o seu óculos. Tire esse óculos do pecado e coloque o óculos de quem Deus é de fato.
Tira o óculos do pecado e coloca o óculos de quem você é de fato. Para de se ver pecador e começa a se ver como santo, justo, como Deus fez ser. Para de lutar contra coisas que são menores do que você. Você foi colocado acima de todas as coisas em Cristo Jesus. Nós estamos assentados nos lugares celestiais. Gênesis vai falar de uma criação, mas não acaba em Gênesis, sabia disso? Se o propósito de Deus é que toda vez que Adão saísse daquele ambiente, aquilo se multiplicasse para a terra, está faltando algo hoje na terra. O que? Está faltando o jardim. O pecado separou isso. O pecado paralisou. E quando Adão saiu do jardim, a terra era sem forma e vazia, não virou jardim. Por quê? Porque o pecado fez Adão perder essa qualidade. Qual o problema? Em Cristo Jesus você foi reconstruído, trazido de volta a sua origem, trazido de volta a Adão. Deixa eu te dizer uma coisa: em Cristo você tem qualidade de ser imagem e semelhança de Deus. Para qual propósito? Para onde você for, se tornar jardim. Você é o ambiente do céu. Sabe o que a gente tem que parar? A gente tem que parar de chamar o céu para a terra e começar a ser o céu na terra. Quando João Batista olha Jesus, ele não fala simplesmente Messias, olha ali o Cristo, não. Ele diz assim: é chegado o reino dos céus. Por quê? Porque o reino dos céus não é um lugar. Assim como o Éden não é só aquele jardim. O reino dos céus é uma pessoa, e o Éden também é uma pessoa. O reino dos céus é Cristo, e o Éden somos nós. O jardim de Deus. Deixa eu te dizer algo, querido. Dentro de você tem um jardim. Dentro de você tem a unção. Dentro de você tem isso. A criação, comece a criar algo novo, comece a gerar algo novo onde você está plantado, comece a gerar algo novo onde você vai. Por quê? Porque nós somos uma geração colocada na terra de maneira diferente. A nossa geração é uma geração de conhecimento. Deus trouxe luz no nosso meio, não foi à toa, querido. Você dá um clique daquilo que você quer saber. Então use isso de maneira coerente, de maneira convicta e de maneira séria. Porque quando Deus diz haja luz, Ele vai começar a criar todas as coisas. Na nossa geração não é à toa, porque nós não temos um celular na mão à toa, querido. Você não tem internet à toa. Você não tem uma rede global no seu bolso à toa. Deus está dizendo: haja luz, haja luz, haja luz. E a partir disso, através de nós, jardim do Éden, Adão, Eva de Deus, reconstruídos à imagem de Cristo, nós seremos a criação que Deus tem. Deus está querendo gerar algo novo, querido. Deus está querendo gerar algo novo. E é do nosso meio. É do meio dos jovens. Nunca se viu tantos pastores jovens. Nunca se viu tantas vozes jovens. Nunca se ouviu falar de um povo que se levanta com tão poucos anos. Nós estamos sendo levantados para um propósito. Jovem, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, eu quero profetizar na vida de vocês. Vem aqui. Não importa quantos anos você tem, se você é jovem, venha. Vem aqui. Deus está querendo fazer algo essa noite. Pode chegar mais pra frente, para dar espaço pessoal. Vem mais pra frente, cola aqui comigo. Cola aqui em mim. Para dar espaço para quem está vindo. Vem, cola aqui. Olha aí. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. E sabe o que eu vejo na cara de alguns aqui? A seguinte exclamação, tipo assim: o que eu estou fazendo aqui? E não é nem no sentido ruim. Por quê? Porque tem muitas motivações que trazem a gente em lugares como esse.
Isso não é ruim, não. Você pode ter vindo por causa dos seus amigos. Você pode ter vindo por causa de um namoro, de uma menina. Quantas vezes eu fui para a igreja por causa de menina? Meu Deus do céu. Você pode ter vindo aqui por causa disso. Não tem problema, não. Ah, você veio porque sua namorada te encheu a paciência e falou assim, ah, você vai. Aí você veio. Você pode estar aqui porque você queria Deus mesmo. Você pode estar aqui porque você queria ouvir uma banda legal. Você queria ouvir umas piadas no púlpito. Você podia estar aqui por causa de qualquer coisa. Você pode estar aqui por causa de qualquer coisa. Agora, o porquê você está aqui é diferente. Por quê? Talvez você não saiba porque você está aqui, mas quem te trouxe sabe. E o que eu quero dizer para vocês, de maneira diferente de tudo que talvez vai ser ouvido aqui nessa conferência, por quê? Eu queria, assim, eu queria preparar algo mais profundo, sabe? Eu queria falar assim, não, Deus, eu quero trazer uma revelação que vai tirar os outros da cadeira e... Eu gosto disso. Só que o que Deus me trouxe para falar aqui é algo simples. E é algo direto, porque por mais que eu sei que tem muita gente aqui de várias idades, é para vocês. Por quê? Porque a palavra de jovens eu vos escolhi porque sois forte e já venceste o maligno. Qual o problema? A nossa geração parece que não ouviu isso, porque não tem vencido o diabo. Não tem vencido o maligno. Parece que o maligno entrou pesado e a gente está perdendo tudo. A gente está perdendo lugar, a gente está perdendo identidade, a gente está perdendo jovens depressivos com pânico, com síndromes e tantas coisas, confundidos na sua sexualidade, na sua identidade, na sua emoção. Jovens se matando porque meu namorado terminou comigo e quer se matar. E eu não estou de nenhuma maneira aqui querendo minimizar aquilo que é seu problema, tá ok? Mas o que eu estou querendo te dizer, querido, é que existe um propósito maior para a sua vida do que você imagina. Existe algo mais profundo de Deus do que você pensa. Tem algo que Deus quer fazer com uma geração nesse lugar. Deixa eu te dizer uma coisa. Assim como vocês estão furando poços no Nordeste, Deus está furando um poço aqui essa noite. Por quê? Porque vocês são esse rio de Deus que Deus está gerando nesse lugar. Tem um propósito para isso. Talvez você não imagina, querido, seu propósito. Eu também não imaginava o meu. Na minha juventude, 15 anos, 16 anos, 17 anos, eu não me aceitava de jeito nenhum. Por quê? Porque eu não era padrão. Eu não parecia com meus amigos, sabe? Todo mundo se vestia de um jeito, eu era sempre esquisito. Eu andava com os outros esquisitos, meus amigos eram tudo esquisito, eu era nerd. Agora é legal ser nerd, mas na minha época, fazer piadazinha com Thanos era 10k de like que você perdia na minha época. Andar com a camisa de Mario Bros, nunca ia namorar na vida. Agora é legal. Só que eu não me aceitava, eu não me entendia, eu não... E por isso, sabe o que aconteceu? Toda vez que eu olhava para o espelho, eu perguntava por que não? Por que eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. E eu sou formado em arte, né? Eu me formei como ator. E era um mundo muito complicado para mim, por quê? Porque tem que malhar, porque tem que não sei o quê. E eu queria ser o próximo Cauã Raymond. Eu tinha corpo para isso, eu tinha, né? Faltava talento, mas corpo eu tinha. E acabava que eu não conseguia me entender naquele meio todo, sabe? Eu andava com aquele povo da igreja, era muito estranho, era muito quadrado. E aí isso me fez ver assim, não, eu não sirvo para estar aqui no meio. Sabe por quê? Todo mundo é de um jeito, todo mundo fala igual, todo mundo anda igual, todo mundo... Eu não sirvo para isso. O que eu fiz? Eu saí da igreja, fui viver no mundo. Aí eu fiz teatro profissional, aí eu fui pra festa, aí eu comecei a ter portas abertas. Por quê? Porque eu ia pra festa, conhecia alguém abriu a porta, fazia teatro, tava lá dentro da Globo fazendo um monte de coisa, trabalhei muito tempo lá. Começou aparentemente a me encontrar. Eu falei, cara, eu tô no lugar certo, agora eu tô.
Porque esse pessoal aqui me entende. Esse pessoal aqui veste a roupa que eu visto. Esse pessoal fala do jeito que eu falo. Esse pessoal aqui sim. Agora eu me encontrei. Qual o problema? O problema é que eu tinha que no meio deles ser igual a eles. E aí eu acabei deixando de ser quem eu era. Sabe qual é o problema disso tudo? É que na igreja, por mais que eu era diferente, ninguém nunca me cobrou nada. Mas no mundo o tempo todo eu era cobrado. Não, você não pode, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Sabe quando isso mudou? Na minha vida, pelo menos? Um dia eu olhando para o espelho, eu falei assim: Senhor, não aguento mais. Não aguento mais, Deus. O que aconteceu? Por que eu não dou certo? Por que eu não sou? Por que eu sou tão diferente? Aí Deus, ele sussurrando, ele me disse dentro do espelho. Meu ouvido se encheu com aquela voz de Deus. Ele falou assim: porque eu te criei para ser diferente. Algo simples. Você foi criado exatamente com gosto diferente, com jeito diferente. Para quê? Para um propósito diferente. Eu não sou um pastor normal, eu sou um pastor diferente. Por quê? Porque Deus vai me usar de maneira diferente. Eu não quero ser o próximo André Valadão. Eu não quero ser, sei lá, o André Fernandes. Eu sou o Rafael Jesus. Por quê? Porque Deus me ungiu e me criou para ser o Rafael Jesus. Só com a minha aceitação eu comecei a viver o que Deus tinha para mim. Quando eu me aceitei de verdade, eu comecei a encarar o que Deus tinha para minha vida. Sabe o que aconteceu? Voltei para a igreja. Deus começou a mudar a minha história. Hoje eu já viajei o Brasil inteiro pregando. Um garoto que não tinha nenhuma expectativa. Meu pai era gari. A minha mãe era professora primária. Expectativa nenhuma, de nada. Esse garoto que saiu de São Gonçalo, hoje viaja pelo Brasil inteiro pregando e ensinando. Escreveu um livro agora com quase 200 páginas. Eu não tinha... ninguém da minha família tinha faculdade. Eu fui o primeiro da minha família a fazer faculdade. Fiz não só uma, mas fiz duas. Me formei agora. Acabei de me formar em teologia. Estou começando minha pós-graduação. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Não tem a ver com a sua descendência, não tem a ver com onde você saiu, não tem a ver com quem te gerou, não tem a ver com seu pai, com a sua mãe, não tem a ver com nada disso, tem a ver com você se aceitar. Deixa eu te dizer uma coisa esclarecedora: você não gosta só do que gosta porque gosta. Vou falar de novo. Você não gosta do que você gosta só porque gosta. Deus te deu um talento específico para ser usado para Ele. Deus te deu um talento específico para ser usado nele. Deixa eu te dizer, você gosta de moda, de fotografia, de teatro, de dança. Deus te deu esse talento para ser usado para Ele. Sabe o que a gente está precisando na igreja moderna? É entender que Deus não nos fez para ser iguais. Deus nos fez para ser diferentes nele, usados nele. O seu dom e o seu talento é para Ele. Sabe por que a arte está desse jeito que está hoje? Porque a igreja abandonou as artes. Sabe quem Deus vai usar para mudar isso tudo? Você. Sabe por que a moda está desse jeito? Porque a igreja abandonou. Sabe quem Deus vai te usar? Sabe quem Deus vai usar? Você. Sabe por que o futebol está desse jeito? Porque a igreja abandonou. Quem vai Deus usar? Você. Sabe por que o mundo está desse jeito? Porque a igreja abandonou. Quem Deus vai usar? Você. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não quero que você seja levantado simplesmente como pastores aqui. Eu quero que artistas sejam levantados. Eu quero que poetas, pessoas do meio futebol, do esporte, eu quero que pessoas sejam levantadas na sua área de atuação para mudar o cenário do Brasil. Porque quem vai mudar o Brasil não é Bolsonaro, é a igreja. Quando nós nos levantarmos, jovem, eu vos escolhi porque sois forte e já venceste o maligno. Só que a nossa geração tem sido fraca, porque não se aceita. Porque sempre,
olha para o espelho e queria ver outra coisa. Porque quando olha para o espelho não se aceita. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. A imagem que você vê no espelho é o que Deus te fez ser. Usa isso para a glória dele. E para de aceitar rótulo de Satanás. Por quê? Porque se você não tem uma imagem definida, Deus vai te dar uma imagem. Mas se você também não tiver uma identidade definida, o diabo vai tentar te dar uma imagem. Qual o problema? A gente está aceitando as imagens do capeta e não aceita o que Deus diz a nosso respeito. Chega mais para perto aqui. Tem uma geração de jovens aqui. Tem pessoas aqui que eu percebo que estão sem propósito. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu vou ser, eu não sei para que eu sirvo. Eu estou aí vivendo. Vamos ver no que dá. Deus escreveu um propósito para você, querido. E a gente precisa conhecer esse propósito em Deus. Para quê? Para que a gente comece a viver de acordo com aquilo que nós somos. Sabe quando você vai ser feliz? Sabe quando você vai ser feliz de fato? É quando você aceitar que você é em Deus. Você pode tentar fazer qualquer coisa, você pode tentar entrar em qualquer grupinho, você pode tentar fingir que você é do meio, você pode tentar fazer qualquer coisa, você não vai se sentir feliz. Porque só vai ser feliz, você só vai ser feliz quando você cumprir o seu propósito nele. E é isso que está acontecendo com a nossa geração. Uma geração que consegue, constrói tudo, mas está morrendo, perdida naquilo que ele não é. Não importa o que você é externamente, não importa a roupa, não importa o seu estilo, não importa o seu cabelo, a sua cor, não importa nada disso. Sabe o que importa? O que importa é o que você tem dentro. É quem você é de fato. É o propósito se cumprindo dentro de você. É Deus entrando e mudando a sua história, te dando perspectiva. Deus, ele pode resolver a sua vida, mudar a sua história, te dar perspectiva e um futuro, mas você tem que querer, porque Deus não te obriga. Deus não vai te obrigar. Você está entendendo? Há 1 ano e meio atrás eu conheci um jovem perdido, largado, totalmente sem rumo. Deus, ele em um final de semana, conversando com esse jovem, ele entendeu isso aqui que eu estava falando. Ele entendeu que quem ia mudar a vida dele era ele mesmo em Deus. Esse jovem em 1 ano e meio mudou da água para o vinho. A vida dele evoluiu da água para o vinho. O que você veio fazer aqui nessa conferência? Por que essa conferência se chama Alta Tensão? Não adianta, querido. Pode ter um fio desencapado ali. Se eu não encostar nesse fio, eu não tomarei o choque. Sabe o que você está precisando hoje? Você está precisando encostar nesse fio. Sabe o que você está precisando hoje? Tocar nesse fio desencapado. Tomar um choque. Alguém está precisando olhar para você e falar assim: quem vai mudar a tua vida é você, cara. Quem pode fazer a diferença na sua vida é você mesmo, cheio de Deus, aceitando o que Deus te fez ser. Mas você que vai mudar. O seu pai não pode dizer o que você é, a sua mãe não pode dizer o que você é, nem o pastor pode dizer quem você vai ser, mas Deus pode te dar o futuro. Mas você tem que aceitar esse negócio. Feche seus olhos aqui.
Abraça essa pessoa que está do seu lado aí. Sabe o que é mais legal desse choque? Olha aqui pra mim rapidinho. Abre. Você já viu alguém tomando choque? Tem gente que toma choque assim, né? Tem gente que bota a mão e fala assim, ó, tá dando choque, não bota a mão não. Tem gente que toma choque assim, ó. Ah, tá dando choque. E tem gente que é tão escandaloso que toma choque assim. Ah, tá dando choque. O choque é o mesmo. Depende da pessoa. Mas sabe o que é engraçado? Se você estiver segurando alguém e tomar um choque, a pessoa também toma. Porque a eletricidade, ela não é contida, ela passa. Sabe o que está faltando na nossa juventude? Sabe qual é o propósito da criação? Sabe por que Deus não cria mais nada depois de Adão e Eva? Porque depois de Adão e Eva, eles agora começariam a criação. Eles fariam e seriam coparticipantes dessa criação. Eles continuariam de onde Deus parou. Por quê? Porque para eles foi dada essa unção. Sabe o que eu quero dizer para vocês, querido? O jardim não é o destino. Simplesmente. O jardim é o meio. Sabe o que vocês precisam fazer? Vocês precisam passar isso adiante. Sabe o que eu preciso que vocês entendam? É que é assim que a gente vai chegar em algum lugar. A nossa juventude nunca esteve tão desunida. Ah, Rafael, mas eu não tenho intimidade com fulano de tal, porque afinal de contas eu tenho um estilo, ele tem outro. Não estou falando disso. Não estou falando o que você gosta de fazer e o outro não gosta. Intimidade, empatia, você vai ter com alguém, com outros não. Eu estou falando de unidade. Sabe o que é unidade? Unidade é pessoas diferentes seguindo o mesmo propósito. Unidade são pessoas que pensam diferente, andam diferente, têm jeito diferente, falam diferente, indo para o mesmo lugar. A palavra fala que Jesus é o caminho. Quer dizer, Ele é o caminho. Quem caminha somos nós. Você vai ter que caminhar nesse negócio. Sabe o que a gente precisa para mudar Recife? Boa Viagem. Sabe o que a gente precisa para mudar essa cidade? A gente precisa de unidade. Sabe o que eu quero profetizar para essa igreja? Eu quero profetizar que vocês vão encher a paciência dos seus pastores. Sabe por quê? Porque vocês vão clamar por coisas. Não só por uma conferência no ano. Vocês vão clamar por fazer, sei lá, o grupo dos skatistas. Ah, não, a célula dos roqueiros. Ah, eu quero fazer um grupo lá na minha escola. A gente vai ter a célula dos nerds. Vamos falar de quê? De HQ. Vai fazer a célula da RPG. Vamos jogar RPG aqui. Vai fazer o quê? Vamos fazer um personagem aqui. Um clérigo. Brincadeira. Sei, cara. Porque eu não tenho a resposta. Vocês têm, porque vocês estão aqui. Eu não estou plantado nesse lugar. Vocês estão. O que você gosta de fazer, cara? E por que você ainda não juntou uma galera para falar de Jesus exatamente nesse negócio? A gente precisa de unidade, cara. E eu quero que vocês encham a paciência dos seus pastores para fazer coisas que ninguém nunca fez nessa cidade. Coisas que ninguém nunca fez, coisas doidas mesmo. Fala assim, mas isso é crente? É, a gente vai fazer para Jesus, é isso que a gente vai fazer. A gente vai usar exatamente isso. Do que o mundo tem, a gente vai usar para confundir o mundo. Porque quando eles chegarem achando, ah, é pagode? É, chega aqui, vem cá. Ah, o que é isso? É funk? É, vem cá. Vem cá ouvir o nosso funk. Ah, rap? É, vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá ouvir o nosso rap. A gente tem que estar assim, ó. Unido.
senão não vai dar certo. As nossas diferenças são pequenas demais. O nosso Deus é grande demais. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu te peço, Espírito Santo, sobre essa multidão de jovens, Espírito Santo. Sabe o que eu vejo nessa hora? Eu vejo uma multidão tomando todo esse lugar aqui de jovens. Eu vejo o lugar tomado de jovens aqui. Deus, em nome de Jesus, sobre essa multidão de jovens, eu declaro, Espírito Santo, unge cada um deles com propósito. Mostra, Senhor Jesus, os dons e os talentos. Edifica, Senhor Jesus, uma linguagem evangelística. Pai, que em nome de Jesus, aquilo que eles fazem, Espírito Santo, seja para a tua honra e para a tua glória. Toda a arte, Espírito Santo, todo o talento e dom que o Senhor deu, seja usado para a tua glória, Senhor. Sobre eles, Espírito da verdade, derrame o teu Espírito. Derrame o teu Espírito. Que não seja preciso que se levante outra geração, Deus. Derrama sobre nós, Espírito, ousadia e intrepidez para mudar as faculdades, Deus. As escolas, Senhor. Nos faz usados e ousados no nosso grupo. Espírito Santo de Deus, uma geração santa, justa, que está se preocupando mais em parecer com Deus do que com uma modinha. Uma geração que se vê no espelho e entende que Deus criou para um propósito. Uma geração que se aceita. O Espírito, eu ministro agora sobre todo o espírito de depressão, espírito de pânico, de ansiedade, Deus. Eu dou uma ordem agora no mundo espiritual, sai em nome de Jesus. A confusão na mente, no espírito, toda alma perturbada, Espírito Santo, eu dou uma ordem agora. Eu dou uma ordem agora sobre a confusão na sexualidade, sobre confusão emocional. Eu dou uma ordem agora, Espírito Santo, entra com a sua verdade. A tua palavra diz que o Senhor nos guia a toda a verdade, nos leva à sua verdade, Deus. Oh, erabandarabacheiras. Espírito Santo de Deus, esse é só o primeiro dia, Deus. O Senhor começou a aquecer os nossos corações. Mas eu sei, Senhor Deus, que o Senhor fará tanto aqui mais amanhã e no domingo, Espírito Santo. Mostra o nosso propósito, Senhor Jesus, e que a criação foi gerada para ser reproduzida. Cada um de nós tem um jardim para reproduzir. Espírito Santo, eu sei que o Senhor nos fez. E para cada um nos deu um propósito específico, Deus. Eu sei que o Senhor Jesus fez algo lindo para nós. O Espírito da verdade nos guia a toda a verdade e quebra toda mentira. Quebra toda mentira do diabo. Toda confusão, Espírito Santo, quebra. Você não precisa provar para ninguém o que você é. Deus te fez ser algo lindo.
Você não precisa provar para os outros. Você não precisa se formatar o sistema do mundo. Você foi criado para um propósito. Enquanto nós cantamos esse louvor, querido, eu queria que você profetizasse na vida de quem está do seu lado aí. Comece a falar o que Deus ele coloca no seu coração. Uma juventude uma geração, uma juventude de profetas, de sacerdotes que ministram um na vida do outro. Vocês não precisam de um pastor simplesmente para ministrar. Vocês podem ministrar um na vida dos outros. Comece a depositar aí as palavras que Deus te dá. Ele abriu mão